Então aqui vindo em orçamentos, orçamentos e orçamentos, tá? Eu vi até que já foi criado um orçamento por aqui. A gente vai ter aqui a parte aqui de filtro, né? Todo orçamento tem data. E aqui embaixo a gente tem aqui outras opções, tá? Obras, situação, por exemplo. E aqui embaixo uma parte de resumos, tá? BDI, desconto total, tá? E aqui a gente tem uma visão geral ali do orçamento, com o número, com a descrição, a obra, a situação, a tabela. Quem criou aquela parte de auditoria, né? Que o Bruno estava falando, né? Para saber aqui, eu acho que foi o Bruno que falou a respeito disso. Para saber quem fez a última alteração, né? E se existe essa questão aqui dentro do sistema. Em muitos lugares onde você for ver esse tipo de informação, eles devem aparecer aqui, tá? Essa auditoria mostrando o usuário que criou, a data e o horário, tá? Também a questão da última alteração. Aqui a gente vai ter a parte aqui do valor, do BDI, do desconto, uma parte aqui para total e o medido, o saldo e se houve atualização de preço. Eu vou clicar aqui para a gente adicionar um orçamento, porque aqui a partir da criação ali do orçamento a gente já tem várias ferramentas ali para estabelecer ali como é que vai ser custeado ali toda a obra, tá? Então eu venho aqui, eu coloco uma data para aquele orçamento, seleciono uma obra, tá? Vou botar aqui, por exemplo, despesas matriz, tá? Só para a gente iniciar. E aí, quando está fazendo a criação aqui do orçamento, a gente vai definir a tabela que a gente vai usar, tá? Na verdade, a gente pode usar mais de uma tabela no mesmo orçamento, tá? Só que nesse caso, se você define aqui a tabela que vai ser mais preponderante, né? Que vai aparecer, que vai ter mais serviços ali daquela tabela. Então a gente vai ter aqui algumas opções. Vocês podem criar também uma tabela de preço personalizada, tá? Ao longo ali dos treinamentos a gente vai mostrar como que faz o processo de atualização das tabelas de preço, tá? Para ter uma tabela mais atual da Sinap. Tá mostrando aqui com relação às tabelas, tá? Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma descrição para esse orçamento, tá? Tipo, é, acho que tem essa aqui, né? Então eu vou colocar aqui uma situação, essas situações aqui são configuráveis, tá? Então tem, eu acho que eu vi alguma coisa desse tipo em alguma das suas planilhas, né? Com relação à situação ali de um orçamento, de um empenho, tá? Então aqui você pode definir, tá aberto, aprovado, cancelado em análise ou criar outros tipos também, tá? Então aqui para você começar a criação do orçamento a gente precisa estabelecer pelo menos uma etapa, tá? Então você vai dizer do que você está tratando ali com relação àquela obra, tá? Então vamos supor que a gente está fazendo aqui Fundação. uma terraplanagem, Terraplanagem. por exemplo, tá? Então coloca aqui terraplanagem. Inicialmente não tem nada na terraplanagem adicionado ainda, então o valor vai ser zero, tá? Eu vou vir aqui em insumos, tá? Porque insumo pode ser... O insumo, ele, na verdade, é um conceito um pouco vago, né? Porque o insumo ele pode Eu, ser um serviço, ele pode ser ele uma mão de obra, um material, um equipamento, tá? Mas se tratando ali da Sinap, o insumo pode ser o serviço, tá? Ou pode ser a composição. Tá? O insumo tem várias formas de por classificar código eu o insumo. consigo achar por código? Sim, você pode colocar o código dele aqui, se não me engano, se você colocar o código e der um enter, ele já aparece. Mas também pode colocar pela descrição, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vi uma palavra que tem a ver com terra e aqui apareceu todos os serviços ali da Sinap, tá? Ah, Eu costumo chamar de serviço. E aí vai estar organizado ali pelo grupo de serviço, tá? Aqui a gente tem várias opções. É bem interessante se basear na Sinap, até mesmo pela praticidade, né? Você clica aqui para adicionar e já vem aqui para você adicionar no orçamento. Quando você clica sobre ele, você achou o serviço que você quer, tá? Dentro da Sinap. Porque pode acontecer, às vezes, você precisar daquele serviço e ele não está na Sinap, tá? Porque aí já mostra para você como é que você pode fazer, tá? Aí eu achei o serviço dentro da Sinap e agora eu vou adicionar ali numa etapa do orçamento, tá? Então eu venho aqui na etapa, eu escolho a ordem ali, tá? Tem o código dele, tá? Se não me engano tem o código sim, tem como procurar também, tá? Tem o nome, a descrição é como se fosse o detalhe, tá? Você pode colocar um detalhe ali a respeito daquele serviço, tá? Porque geralmente na Sinap vai vir apenas o nome, a descrição dele, né? Na verdade o nome, né? A descrição seria mais ou menos ali como detalhe. Então você vem aqui e coloca o quanto que você precisa dele, tá? Eu vou precisar ali de 100 metros quadrados, por exemplo, daquele serviço. E aqui com a unidade de medida, tá? Esse aqui é o valor que já veio da Sinap. Aí eu clico em salvar. Aquele caso que eu te falei, de você
precisar de um serviço que não está adicionado ainda, você pode clicar aqui para cadastrar, porque aí você seleciona a tabela de preços que você vai adicionar um serviço, coloca um código, nome, detalhe, o grupo dele, tá? E ele já vai ficar disponível também em outros orçamentos, tá? Então eu adicionei aqui esse serviço, tá? Eu já tenho aqui um dos serviços necessários para a etapa de terraplanagem, tá? Que é a hipermeabilização de estrutura. Se eu clicar aqui sobre ele, eu consigo enxergar aqui insumos, tá? Eu tenho aqui hipermeabilização de E eu base. consigo trocar o valor também. Sim, sim, porque na verdade o valor que vai ser do serviço é o somatório aqui dos insumos individuais, tá? Então aqui a gente tem 3 tipos de insumos dentro de uma composição, que é o serviço do orçamento. Tem a mão de obra, material e o equipamento, tá? Então aqui a gente tem, eu não sei por que ele tá, eu acho que ele deve ser assim, ó, uma mão de obra, tá? Mas vamos supor que a gente precisa também de além de toda essa mão de obra, a gente vai precisar também adicionar ali um pedreiro, um engenheiro, tá? Então você vem aqui, ó, engenheiro de obras. Um ponto interessante é que se você vir aqui colocar, adicionar um insumo dentro ali daquele serviço, a gente vai ter aqui também um histórico ali de preços em quanto ele foi orçado anteriormente, né, e quanto ele pode ter sido cotado anteriormente em outras cotações, tá? Porque aí você consegue ver um histórico de compra, né, caso seja material, né, porque se for uma mão de obra, não tem como você fazer uma compra de mão de obra, mas de um material sim, né? Agora, com relação ao orçamento, quanto é que estava o valor desse insumo em outros orçamentos, você consegue acompanhar esse histórico aqui de preço, tá? Se você vem aqui, define aqui uma quantidade que você vai precisar, sendo ali mão de obra geralmente em hora, né? Então, vamos supor que a gente precisa ali de 40 horas de trabalho ali de um engenheiro de obra júnior. Não, na verdade eu coloquei, acho que eu troquei errado, coloquei errado aqui. 40 é aqui. E aqui o valor, né? Quanto que deve ser. 6 reais a obra. Beleza, aí eu já tenho aqui o quanto que eu devo gastar ali com engenheiro de obra júnior em 40 horas, tá? E aqui também tem outros insumos. Essa relação aqui vai ser essa aqui entre a quantidade e o valor unitário, tá? Que aí eu vou chegar no resultado aqui do valor total ali do insumo, tá? Aí somando esse valor total, eu chego aqui no valor do serviço, da composição. Um ponto Entendi. interessante, você pode adicionar, você pode remover, tá? A Sinap é bem interessante porque a gente pode usá-la como base para a criação dos orçamentos, dos serviços do orçamento, tá? Então, e a gente até tem uma métrica de preços, né, por região do país, tá? E aqui eu tenho os valores, se existe algum desconto ele vai aparecer aqui, tá? Esses descontos eu já mostro como é que faz, tá? Aqui em copiar composições, você pode copiar uma composição de uma ou outra, tá? Uma estrutura de outra composição e colocar aqui. Então aqui eu já adicionei um serviço. Aí vamos supor que agora a gente vai tratar ali de limpeza do solo, por exemplo. Eu consigo importar essa planilha pronta já? Sim, aqui a gente tem uma ferramenta de importação ali de orçamento, tá? Aí quando você for importar, você faz o envio do arquivo em Excel, tá? E aí você vai definir aqui as colunas, né? Você precisa estabelecer um padrão aqui de colunas para código, descrição, detalhes, quantidade, tá? E aí Aí eu você coloco se é tipo coluna B, célula. Isso. Porque aqui você pode colocar ou coluna A ou número um, tá? Se eu não me engano. Entendi, Aí você entendi. coloca aqui e vai seguindo essa estrutura para que o sistema consiga enxergar do que se trata cada informação ali na sua planilha. Aí ele Entendi. enxerga, faz a correlação e Mas aí coloca o tira tudo, resultado. o cabeçalho, exclui tudo. Deixa só a planilha mesmo. Só as informações para importar aqui. Porque o cabeçalho a gente pode configurar lá na empresa e ele já Entendi, aparece aqui na hora da entendi. impressão. Tá? Então aqui eu já tenho essa parte de importação, né? E aí, mas só que não é o nosso caso agora, a gente está começando o orçamento já no sistema. Tá? Porque os orçamentos futuros já podem começar aqui dentro do sistema, né? O que já foi feito anteriormente, a gente pode buscar fazer a importação, né? Para dentro aqui do sistema, a gente pode buscar isso. Então aqui, existe também a possibilidade de você criar subetapas, tá? Você precisa das etapas do insumo, mas a subetapa ela é opcional. É uma forma de organizar os serviços dentro de cada uma das etapas. Então você pode criar um subgrupo, por exemplo. Tá? Eu já tenho aqui um valor, porque já adicionei insumos ali naquela etapa, tá? Já posso vir aqui e clicar para adicionar, por exemplo.
coloquei a limpeza de terreno aqui, tá? Interessante aqui também que você pode copiar etapas de outro orçamento. Tá? Você pode até criar um orçamento para usar ele como base. E aí você duplicar aquele orçamento toda vez que você tiver uma obra com a estrutura em certo nível parecida, né? Então você já adianta uma parte do trabalho ao duplicar o orçamento, tá? Então aqui agora eu vou vir aqui em insumos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa relacionada a isso. Ó, limpeza superficial da camada vegetal em jazigo. Tá. Então vou adicionar isso aqui. Não em terraplanagem, agora eu vou adicionar em limpeza de terreno. E aqui você vai colocando a ordem, tá? Eu venho aqui, posso colocar o quanto que a gente precisa dele. Esse valor já carrega ali da Sinap. Tá? Quantidade. Vou colocar aqui 600. E aí, beleza. E eu já tenho aqui uma outra parte aqui do orçamento que está relacionada a essa etapa. Ah, mas eu adicionei aqui nessa etapa por engano. Na verdade, se trata de terraplanagem, não de limpeza de terreno. Pode clicar aqui sobre o serviço e aqui em cima você pode fazer essa mudança. Tá? É bem intuitivo essa parte aqui de definição aqui do orçamento. Tá? Aqui a gente pode fazer uma busca pelos serviços aqui no orçamento. Às vezes quando o orçamento está muito longo, é até interessante fazer esse tipo de busca para agilizar ali o processo. Então aqui eu tenho os insumos, eu tenho essas outras abas aqui. Dentro dos insumos a gente vai ter aqui, dentro das composições a gente vai ter os insumos, né? E aqui você pode ter uma visão geral, tá? De todos os insumos. E aí se você clicar sobre ele, eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar algumas informações. Eu posso mudar o preço também, ao invés de ter que ficar procurando ali em cada uma dos serviços, né, das composições. Você pode fazer uma busca pelo serviço de forma direta aqui. E aí, quando você muda o valor, em todas as outras etapas que ele tiver, em todas as outras composições que ele tiver envolvido, né, ele vai mudar também. É interessante também ter atenção nisso, mas aqui é bem prático para você encontrar um insumo. Você pode até buscar por aqui. Se ele estiver organizado bem pela Sinap, ele vai aparecer aqui organizado por mão de obra, material e equipamento. Tá? Existe aqui a curva ABC, para indicar ali uma participação, os insumos com maior participação em maior valor também, tá? E aí eles vão estar aqui no topo e aqui na base vai estar os que possuem menor participação ali do orçamento também, menor valor, tá? Interessante aqui embaixo que a gente também tem aqui um resumo aqui do valor do orçamento, o BDI, o desconto e o geral, tá? Aqui na parte de desconto você aplica um percentual. A gente pode colocar o percentual no material, no equipamento, mas com relação à mão de obra, existe uma previsão legal que impede que seja dado um desconto direto ali na mão de obra, mas você pode aplicar um desconto ali sobre o serviço. Tá? Então posso vir aqui, por exemplo, colocar 5% de desconto. E aí você vai selecionar em quais serviços que vai ser aplicado. Tá? Então aqui a gente inicialmente ele marca todos, né? Então você pode marcar ou desmarcar onde você quer que vai ser aplicado aquele desconto, tá? Porque eu tenho esse valor a ser aplicado. Tem uma aba aqui de BDI. Por enquanto não tem nenhum BDI adicionado ali, mas a gente pode adicionar um novo. Eu posso colocar, por exemplo, aqui coloco um percentual ali de 15, sal, tá? E aí, se você quiser editar, é só clicar aqui, tá? Mas eu vou clicar aqui para adicionar. Então aqui eu tenho esse percentual que vai ser aplicado ali sobre o orçamento, tá? Então você pode escolher. E aí pode ser que o mesmo serviço ele tenha um ou mais BDIs aplicados a ele, tá? E aí eu posso ter, por exemplo, um outro coloco o percentual. Não, eu não cliquei para salvar.
Se vocês quiserem definir em quais lugares que vai incidir, tá? É só clicar aqui e vai aparecer onde é que está selecionado, tá? Agora eu já tenho aqui o valor ali total ali do orçamento, aqui embaixo, tá? Levando em consideração BD e desconto, tá? Então eu tenho o valor inicial e o valor ali total, tá?